Jeremias capítulo 18, no versículo 1, acompanha comigo em nome de Jesus. Jeremias 18, capítulo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso. Repita comigo: outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia o quanto ao bem que eu havia prometido fazer. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, nós Te agradecemos por esse momento, de receber a Tua palavra, de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ser tocados, transformados, Pai, direcionados por Ti, Senhor. Nos dá destino nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos viver o propósito que o Senhor nos confiou fazer, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Sente glorificando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando eu trago essa palavra aos nossos corações, eu quero trazer primeiro o contexto histórico daquilo que o Senhor quer passar aos nossos corações nessa noite. Jeremias, um profeta de Deus, estava ali naquele momento, sendo levado a uma visão com o Senhor. E o Senhor, Ele trouxe Jeremias ali a olhar um oleiro, a casa de um oleiro. É engraçado que a gente vê essa referência à casa do oleiro, e a gente vê algo que é sujo, algo que é lamento, algo que ali a gente muitas vezes não dá muita importância. Só que Israel passava por um momento crítico de desobediência a Deus, e o Senhor, Ele não desiste dos seus filhos, o Senhor, Ele direciona os seus filhos, amém? Talvez você tenha passado por algumas situações nas suas vidas, que o Senhor, Ele quer te direcionar a viver um propósito diante de Deus. Mas tenha entendimento de uma coisa: as coisas não são da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer. Porque se fosse do nosso jeito, irmão, o nosso jeito é cheio de falha, o nosso jeito é cheio de problemas, o nosso jeito não é bom muitas vezes. Muitas vezes a gente pensa que sabe o que quer da vida, mas só Deus tem a certeza da realidade daquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Então só Deus tem os planos perfeitos que nós precisamos viver, e esses planos de Deus são os planos que nós temos que viver. Que a palavra de Deus vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que nós não possamos se conformar com esse mundo, mas deixar a mente ser renovada, para que nós possamos experimentar os planos de Deus, que são bons, agradáveis e
perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa mente é moldada com o sistema que nós estamos vivendo. Você está na igreja, mas a igreja não é um lugar perfeito, é um lugar cheio de pessoas com defeitos, mas que estão caminhando no direcionamento de Deus, para que possa ser mudados, transformados, direcionados. Para que nós possamos viver o nosso chamado, para que nós possamos viver a missão que Deus nos confiou, porque Deus, Ele te entregou uma missão, e pode crer você ou não, se essa missão vai ser realizada, porque Deus, a gente vê que Deus, Ele tem nos preparado e nos levado isso, e muitas vezes nós passamos por algumas circunstâncias e momentos em nossas vidas que a gente pensa que não vai suportar, que a gente pensa que vai ali sucumbir, que a gente pensa que não vai aguentar, mas nosso Deus está com o nosso lado todo momento, todo tempo, direcionando as nossas vidas, falando: filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo, você vai passar por isso, você vai chegar do outro lado, você vai vencer, você vai perseverar, persevera. A gente pensa em parar e o Senhor fala: persevera. A gente pensa em dar um tempo, o Senhor não tem tempo para dar, porque ainda não tem tempo, irmão. Você tem que entender uma coisa: você não precisa dar tempo para Deus, porque Deus, Ele tem pressa na sua vida, para que você possa viver o melhor momento da sua vida, para que você possa viver o melhor momento da sua história, para que você possa viver o seu propósito. Só aquele que quer viver o propósito, levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Levanta em forma de receber. O Senhor, Ele está te levando e está te guiando no meio dessas circunstâncias a viver o sobrenatural de Deus. As pessoas não veem possibilidade, mas o Senhor vai te levar a viver essa possibilidade. A gente não vê como é que é a saída para esse problema, mas o Senhor vai te levar adiante, para você chegar do outro lado e ter a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. As circunstâncias não podem dizer aquilo que nós temos que viver, mas o propósito de Deus tem que nos levar adiante. Tem muita gente paralisando, tem muita gente desistindo por causa das circunstâncias. Tem muita gente não vivendo o seu propósito, não vivendo o seu chamado por causa das circunstâncias. Tem medo, né? Tenho medo, se eu fizer, se eu aceitar, o inimigo vai se levantar. Irmão, o inimigo já está se levantando há muito tempo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ele já está se levantando, só que ele não pode tocar em você, que maior é aquele que luta por você, que te dá livramento todos os dias, que está cuidando da sua vida todos os dias. O inimigo está pedindo a tua alma todos os dias, e o Senhor sabe que não é tempo ali de olhar para as circunstâncias. Você está guerreando em oração, em entrega, em busca, e o inimigo está se levantando lá fora. Ele não pode tocar em você, mas ele pode levantar circunstâncias para te fazer paralisar, e você não pode olhar para isso. Não, a tua ótica, a tua visão tem que estar no Redentor. Você tem que ser levado e direcionado pelo Consolador. O Espírito Santo de Deus, o teu amigo Espírito Santo, está todos os dias te acordando e falando: vamos orar, filho, adora, te levando pelas mãos e falando: você vai chegar assim a viver aquilo que o Senhor te prometeu. É interessante que, por mais que Israel fosse ali desobediente a Deus, desobediente ao Pai que estava direcionando a vida deles, ao Senhor que fez tantas coisas maravilhosas, o Senhor sempre levantava um profeta para falar com o seu povo. Só que o povo não tinha sensibilidade, pastor Tom, em receber a exortação, em receber direcionamento. Entenda uma coisa: o Senhor sempre vai levantar um profeta para falar contigo. A palavra de Deus é a profecia que você precisa receber todos os dias, para que você possa vencer, para que você possa perseverar. Não deixe de ouvir a palavra do Senhor,
receber direcionamento de Deus, através de uma palavra, através de uma pregação, e entenda que Ele fala especificamente conosco. Você pode procurar no YouTube a palavra que você quer ouvir, irmão. Hoje tem o calendário YouTube. Eu quero ouvir uma palavra do fulano de tal. Vou lá e clico lá no canal dele, eu ouço a palavra dele, é maravilhoso. Alimenta o teu ego, mas tem um momento que Deus ele tem um encontro com você. Ele quer te dar direcionamento e não conforto. Ele quer muitas vezes confrontar o teu coração a voltar a viver o propósito de Deus e não deixar você confortável do jeito que está. E é por isso que Jeremias foi levantado naquela época. Não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada, mas tinha profeta na casa, e o Senhor direcionava o povo. Era aquilo que o povo queria ouvir? Não, mas era direcionamento de Deus. Nem sempre aquilo que você quer ouvir vai ser o que você precisa ouvir, porque aquilo que você precisa ouvir, Deus ele vai chegar um momento a ter um encontro com você. Basta você abrir o seu coração. Nosso Deus ele nos conhece. Nosso Deus ele nos conhece de uma forma, nós fomos criados pelas mãos dele. Quando ele leva Jeremias a este lugar, a casa do oleiro, a gente pode ver a referência lá atrás, Gênesis, quando Deus cria um homem. E Deus ele cria o homem do quê? Do quê? Barro, do pó da terra. Fala, Jeremias, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu moldo vocês há muito tempo. Eu só quero que tu fale, porque independente de qualquer coisa, eu estou agindo. Eu só quero que tu seja a minha boca aí neste lugar, que independente de qualquer coisa, eu estou no controle. Eu só quero que você diga ao meu povo que se for preciso quebrar novamente, eu sou especialista em fazer isso. Se for preciso eu amassar para fazer de novo. Eu criei o homem, eu criei a mulher, eu criei meus filhos, e eu sei o que fazer e como fazer com eles, e eu vou fazer. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Não adianta de fugir daquilo que Deus ele tem para a sua vida, porque Ele vai te pegar pelas suas mãos e Ele vai te moldar do jeito que Ele quer, para que você viva o propósito que Ele entregou para você. Não dá mais para viver do teu jeito, irmão. Você tem que se render e viver do jeito de Deus. Você está entendendo isso? Não dá mais para viver a tua vontade. Vou falar algo aqui, pode parecer duro, mas é uma realidade. Tem muita gente que está sendo amassada, está sendo quebrada, está sendo refeita, mas não está querendo viver aquilo que Deus tem depositado para a sua vida. E passa ano, e passa tempo, e passa ano, e passa tempos, e está igual o povo no deserto, irmãos. Não está vivendo o melhor de Deus. Deus não deixa faltar. Deus ele provém todos os dias. Deus ele abençoa todos os dias. A palavra de Deus fala que o povo estava no deserto e a sandália dos pés não desgastava, a roupa não desgastava, a comida caía do céu. E muita gente está vivendo essa provisão todos os dias. Não cai do céu, mas Deus provém todos os dias. Mas o Senhor quer estar falando para você nessa noite: eu quero te levar além, eu quero te levar a algo novo. Eu não quero estar provendo todos os dias, eu quero te entregar uma prosperidade de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, para que você possa viver e abençoar outras pessoas também. Chega de viver somente aquilo que eu estou entregando todos os dias. Busca ao Senhor, para que você possa viver um propósito genuíno diante de Deus e começar a ser bênção na vida de outras pessoas. Você tem que começar a viver o propósito, e começar o propósito, viver o propósito é ser meio de bênção. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser o profeta, que é boca de Deus, ou você quer ser o
desobediente que não está vivendo o melhor de Deus para sua vida. Que nesse texto há duas localidades, irmão. Aquele que está vivendo a duras penas, porque Jeremias sofreu, né, pastor? Queria casar e não casou. Isso um dia desse gerou uma confusão, uma discussão. Jeremias queria casar, gente, escolheu a mulher, Deus não deixou. É, pastor Tony, que pena. E outros que casou, teve abundância. Acontece na nossa vida, né? Vai que Deus escolhe o Fabinho, né? Será, Marcelo? Só que o que o Senhor tem para cada um de nós é específico. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela em nome de Jesus: o que Deus tem para você é somente com você e mais ninguém. Você é único. Entenda uma coisa, irmão. Aquilo que Deus tem preparado para mim, Ele não tem preparado para você, mas aquilo que Deus tem preparado para você, Ele não tem preparado para mim. O direcionamento que Deus tem para cada um é igual DNA, cada um tem o seu. Propósito que Deus tem para realizar em nossas vidas, cada um tem um propósito a ser realizado. Nós somos um corpo. O Senhor, Ele conta com você. O Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele quer te usar de uma forma tremenda e poderosa, mas exige coragem em entregar a nossa vida para o Senhor e ser obediente a Ele, irmão. Eu entendi muito cedo, porque eu não queria apanhar, irmão. Ó, Deus, fala comigo, eu obedeço, porque eu já apanhei e não é bom. Porque obedecer é melhor do que... Então você quer ir pela obediência ou pela dor, irmão? Prefiro ir pela obediência. Que por mais que a gente obedeça, o Senhor, Ele está gerando um testemunho na tua vida. E muitas vezes o testemunho que Deus está gerando na tua vida dói. Então eu prefiro obedecer para ser menos doloroso. Eu prefiro obedecer para que eu não venha perder tempo. E outra coisa que eu quero falar para você: para de perder tempo. Sabe, a gente tem um problema muito sério em procrastinar as coisas. E a gente fala sempre para depois. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço a obra. Não, depois eu me entrego. Não, depois. E a gente vai deixando para depois. E as promessas também vão ficando para depois. E a peia vai aumentando. O negócio vai pegando. E Deus vai espremendo. Parece que um gargalo. E aí a gente não entende. Ai, pastor, não sei. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Aí a gente pergunta, né? Como é que está a vida? Aí a gente entende, a gente fala. Tem gente que entende, tem outras que não. Mas o Senhor está falando. Você tem um propósito diante de Deus genuíno para viver aquilo que o Senhor tem preparado. E você não pode perder tempo, você não pode deixar para depois. Sabe, ainda tem quase 2 meses aí para 2025. Um mês e pouquinho para 2025. Vai chegar um mês e a gente fala, em 2025 a gente começa. É igual dieta, irmão. Esse ano todinho eu tentei fazer uma dieta. 2025 chegou já. Mas a dieta começa em 2025, em nome de Jesus. Ou para academia, né? Eu tentei umas 3 vezes esse ano. Mas 2025, a gente está lá, né? Não, vou começar, pelo menos correr. Eu já falei para minha esposa, falei para a Nádia. Pelo menos a gente começar a correr aqui, caminhar, dar uma caminhadinha. Para começar a movimentar o corpo, né? Dar uma aquecida. Então, deixa eu te falar uma coisa. Começa a aquecer para 2025. Falta um mêsinho só.
Começa a aquecer para 2025. Ah, mas eu vou comer muito no Natal, não importa, irmão. Começa a aquecer para 2025. Natal você arrocha, Ano Novo também. Mas começa a aquecer. Ainda dá tempo. Mas eu quero falar para você: para de procrastinar. Ah, mas 2024 falei que ia começar uma célula, não comecei. Começa a aquecer. Ah, eu quero viver o meu chamado. Começa a aquecer, irmãos. Ainda dá tempo de fazer algo para Jesus. Ainda não espera 2025 não. 2025 outra proclamação, não é mais o tempo para dupla honra, mas ainda dá para implantar a honra na vida de algumas pessoas, para colher dupla honra ainda nesse ano. Sabe por quê? Porque não há tempo para Deus fazer. Deus, Ele faz em todo tempo, em todo momento. Então pare de perder tempo. Tá vendo? Eu estou ministrando para você, Deus está ministrando comigo. Que a palavra é assim. Para de deixar a dieta para depois. Para de deixar o exercício para depois. Para de deixar os planos que Deus te entregou para depois. Para de deixar para depois. Começa a viver hoje. Segunda-feira, amanhã, Dia Internacional do Começo. Toda segunda-feira, não, segunda a gente começa. Chega terça, não deu. Segunda mesmo, de noite. Poxa. Mas sabe o que Deus está nos ensinando? Não desista. Não pare. Para de perder tempo. Para de perder oportunidade. Tem gente deixando a oportunidade passar. Luzinéia não perdeu a oportunidade. A proposta chegou, irmão, é melhor. Vou voltar para minha terra. A gente vai fazer o programa, cadê Dene? Fazer o testemunho, voltando para minha terra. Perdeu tempo, irmão, Deus está abençoando. Não perca as oportunidades. Deus está te entregando uma oportunidade hoje que você está deixando passar. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e fale: não deixa mais passar a oportunidade. Não deixa mais passar aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, a gente estava numa campanha, novos começos. Próxima sexta-feira, traz a cartinha, irmão. Age com a tua fé. Qual o novo começo que você quer ter? Traz, bota aqui no altar. Nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor, entregando, orando, direcionando. Mas você tem que começar a viver um novo começo na tua vida. Passou a campanha, mas a proclamação continua. Viva um novo começo. Não deu certo até aqui, irmão. Tem oportunidade. O Senhor, Ele queria levar aquele povo a viver um novo começo. E é por isso que Deus estava falando: ei, se tem muita gente que não quer, eu vou levantar quem quer. Tem muita gente que era para ser abençoado vendo o melhor de Deus, não quer, mas eu vou levantar quem quer. Deus, Ele quer levantar você. Tem muita gente que não quer aquilo, viver aquilo que Deus tem preparado, mas aqueles que querem, o Senhor vai fazer viver o melhor tempo da sua vida, viver o propósito que Ele tem realizado. Vai ser fácil, pastor? Não vai ser, mas vai ser um propósito de Deus. Se fosse fácil, não era propósito de Deus. É ditado que fala: tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Irmão, você está procurando algo na presença de Deus que é fácil? Não é. Exige entrega, exige tempo, exige busca. E é uma busca total. O Senhor, Ele não te quer pela metade, o Senhor, Ele te quer por inteiro. Você está sendo moldado pelas mãos de Deus. E é aqui que eu quero começar a ministrar para você. Porque o Senhor, nesse processo, irmãos, Ele tem cuidado de você, sim ou não? E uma palavra que me chamou a atenção nesse texto, versículo 7, ele fala: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir. Você crê que dentro de você, irmão, o reino de Deus, ele já está agindo, e de você sairá uma nação? Você crê nisso?
uma palavra profética, irmãos. Eu não estou falando de forma física, eu estou falando de forma espiritual. O Senhor, Ele vai te levantar para gerar uma nação. E como isso, pastor, você vai ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo aquilo que Deus está falando para você? O Senhor, Ele te chama como um indivíduo, mas o Senhor, Ele vai te levar a gerar uma nação, e essa nação você vai entregar para o Senhor, esses filhos você vai entregar para o Senhor, essas pessoas você vai levar para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer fazer algo novo através da tua vida. A tua voz vai chegar adiante, a tua adoração vai chegar adiante, a tua palavra vai chegar adiante, o teu abraço vai chegar adiante, porque aqui você ganha um, essa pessoa ganha mais 2, mais 3, mais 4, irmão. E assim o Senhor vai continuar gerando. Não é igual o Rinodê, mas é parecido. Quem me deu o Rinodê aqui? A proposta era boa, né? Ó, você ganha 2, aí esses 2 ganham mais 2, tu vai ficar milionário, irmão. Agora pensa comigo. Se você ganhar mais 2 para o reino de Deus, aí ganha mais 2 para o reino de Deus, e a tua coroa no céu, irmão, vai estar cheia de pedrinha. Vai haver prosperidade na sua vida, porque você vai estar vivendo o seu propósito. Deus é melhor do que Rinodê. Nunca ganhei dinheiro com Rinodê, mas o Senhor, Ele não nos engana. O Senhor, Ele não nos engana. E o Senhor, Ele sempre nos direciona. Só que para gerar essa nação, irmãos, nós temos um entendimento que o Senhor, Ele vai ter que fazer muitas coisas em nossas vidas, porque nós somos os seres dotados de carne e osso, e a nossa carne grita, e nós devemos ser moldados e transformados por Deus. E na nossa trajetória, irmão, quando encontramos Jesus, Ele vai fazer uma obra em nossas vidas. E essa obra, primeiramente, sabe, Ele vai arrancar, derrubar e destruir tudo aquilo que não é dele em nossas vidas. Porque tem vários que Deus levantou, que Deus fez, veio para Jesus todo quebrado, todo arrebentado, vazando. E o Senhor não quer que você vive vazando, porque Ele quer te encher da presença dEle, que você seja cheio da presença dEle, e essa presença transborde na vida de outras pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo que você tem que transbordar, não está cheio de rachaduras? Porque a nossa vida, irmão, a gente passa por algumas situações, a gente aprende errado, a gente faz as coisas erradas, e o Senhor, Ele está falando: tá bom, agora eu entendo que você passou até aqui, eu entendo todos os teus traumas, eu entendo todos os teus medos, eu entendo esse momento que você está passando, mas eu quero mudar isso na tua vida. Só que quando chega no momento de mudar, de transformar, aí o bicho pega. Porque talvez, e quase sempre, Ele vai ter que quebrar o vaso. E a palavra de Deus vai falar que Ele vai fazer outro. Aleluia. Versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, nas suas mãos Ele tomou a fazer dele outro, segundo bem lhe. É por isso que o Senhor nos leva a ter uma transformação de vida, uma mudança de mentalidade. Isso tem que ser constante em nossas vidas, irmãos. Eu sempre olho para a retrospectiva. Como é que você estava em janeiro? Se você está a mesma pessoa que você era em janeiro, irmão, começa a se preocupar, porque você não está tendo uma transformação de mente na sua vida. Você tem que
está em tempos trazendo a ciência. Será que eu evoluí? Será que eu cresci? Será que eu amadureci? Será que eu estou buscando o suficiente para Deus moldar o meu caráter, o meu entendimento? Porque nesse tempo o Senhor está arrancando tudo aquilo que não é dele na tua vida. O Senhor está derrubando os altares que você criou para você mesmo e colocando ele no centro da tua vida. Talvez você levantou altares que você adora mais do que a Deus. E o Senhor está falando: não, eu não divido minha glória com ninguém, eu quero ser exclusivo na tua vida. E quando eu for exclusivo na tua vida, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que eu vou fazer por você. E é por isso que Ele quebra. E é por isso que Ele vai quebrando. E muitas vezes a gente é involuntário em ver o que Deus está fazendo. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo algo novo em nossas vidas. E muitas vezes, para você ter um entendimento, para viver algo novo, aquilo que é velho já não cabe mais. Velhos pensamentos já não cabem mais. Velhas atitudes já não cabem mais. Velhos comportamentos já não cabem mais. É por isso que você tem que olhar para você mesmo, para dentro de você, e falar: o que eu estou vivendo de novo na presença de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Nosso Deus é um Deus de algo novo. Nosso Deus é um Deus que está fazendo e está agindo nas nossas vidas sempre. Ó, Sebastião, irmão. Glória a Deus, Sebastião. Que bênção. E se você não está vivendo uma novidade de Deus na sua vida hoje, algo está errado. Ah, pastor, minha vida está a mesma há anos atrás. Irmão, isso não existe. Na presença de Deus tem novidade de vida. E você precisa viver essa novidade de Deus preparada para você, que está disponível para você através do reino de Deus. E talvez você não está buscando viver essa novidade, mas eu quero te falar nessa noite: para de perder tempo e começa a buscar a novidade de Deus para a tua vida. Levanta a mão que eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai chegar algo novo sobre a tua vida, vai realizado algo novo sobre a tua história ainda nesse ano. O Senhor vai te levar a outro patamar, a outro entendimento, a outros projetos, a outros propósitos. Novas viagens estão chegando, um novo tempo está chegando para você, coisas novas estão chegando para você, em nome de Jesus. Toma posse disso. Aleluia. Fala de Deus vai falar que a gente não tem que se conformar, irmão. A gente tem um Pai maravilhoso, que tem cuidado de nós em todo tempo, em todo momento. Talvez nesse processo, irmão, que Deus está fazendo na tua vida, que Ele está arrancando coisas, irmão, que muitas vezes nós dentro da igreja, muitas vezes não. A igreja é um local de pessoas imperfeitas que se juntam para ser curadas por Deus. Irmão, a igreja não é um lugar perfeito. Tem gente que aceita Jesus e pensa: estou no céu, no paraíso. Irmão, tu vai conhecer o inferno muitas vezes. Porque tem gente que é só Jesus. Só que a diferença é que tem gente que quer mudança e transformação, e tem gente que não. Tem gente que quer cura e tem gente que não. A gente não pode obrigar ninguém a ter essa cura. A gente pode orar por essa pessoa, a gente pode apresentar o plano celestial de Deus, mas cada um é responsável da sua própria vida. Cada um vai ter que buscar. E quando busca, Deus ele vai arrancando o que não é dele. Deus ele vai mudando a história. Deus ele vai mudando o entendimento. Deus ele vai transformando. Mas quando não busca, irmão, você nunca vai continuar a viver o melhor de Deus. Tem gente que parou no tempo. Tem gente que não vive mais novidade. Tem gente que não quer crescimento. Só que vai continuar nas mãos do oleiro. Você está bom assim? Amém. Tá bom para você. Eu não quero viver dessa forma. E eu sempre instruo a não viver dessa forma.
eu instruo sempre o crescimento, a novidade de vida, daquilo que Deus tem preparado para você. A gente está em constante transformação, a gente está em constante evolução, irmãos. Eu acredito na evolução pessoal de pessoas que muitas vezes chegaram aqui quebradas, destruídas, com um entendimento totalmente errado, mas Deus tem renovado, mudado a história, mudado a vida, mudado o entendimento. Talvez você chegou aqui, irmão, você era fofoqueiro, você era contendeiro, você era só Jesus na causa, mas Deus, Ele vai te transformar numa pessoa de bênção. Deus, Ele vai te transformar numa pessoa que leva a palavra, que leva o amor, e o Senhor está arrancando aquilo que não é dele da tua vida, para te direcionar a viver um novo tempo. Aleluia! Talvez você há tempo não dava importância para aquilo que Deus tem preparado. Ah, não é comigo, não é para mim. E o Senhor está falando, não é para você, é contigo. Você tem que fazer a diferença. Tem pessoas que estão gritando por socorro, que somente você pode levar socorro. Tem pessoas que estão gritando pela mudança de vida, estão gritando por Jesus. As pedras estão clamando, irmãos. Você não está se posicionando em viver o seu propósito. Aí você olha para dentro de você, ah, mas eu não sou todo imperfeito. Sim, o Senhor, Ele busca pessoas imperfeitas, mas Ele não deixa da mesma forma. Ele começa a transformar, Ele começa a trazer luz, Ele começa a mudar a história, porque o Senhor, Ele está arrancando de você aquilo que te faz mal. O Senhor, Ele quer entregar uma cura para você, uma cura física, uma cura espiritual, uma cura na alma. Aquilo que você precisa, Deus tem para você. Aquilo que você necessita, Deus tem para você. O Senhor, Ele quer restaurar a tua vida sentimental. O Senhor, Ele quer restaurar o teu casamento. O Senhor quer restaurar o teu ministério. E tudo isso que Ele está arrancando da tua vida, irmãos, é resposta daquilo que você tem orado. Talvez Deus, Ele vai arrancar pessoas do teu lado que você nem imaginava que Deus iria arrancar. E Deus, Ele vai tirar, sabe por quê? Porque não cabem naquilo que Deus tem para você no futuro. Não cabe no destino que Deus, Ele encontra para você. Então tudo aquilo que atrapalha, irmão, a tua vida dentro de você, ao teu lado, o Senhor, Ele vai tirar. O Senhor, Ele vai arrancar. E o Senhor, Ele vai te direcionar a viver um novo tempo. Só quem recebe isso, dá glória a Deus em nome de Jesus. Esse novo tempo, essa nova história. A sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Sabe os defeitos que você tem alegado a Deus? Deus, Ele vai transformar, Ele vai mudar, mas precisa de entrega, precisa de atitude. Sabe, muitas vezes a gente conhece alguém que está lutando contra uma dependência química. O Senhor quer arrancar isso da vida dele, e precisa de um posicionamento. E o Senhor muda a história, sim ou não? Então o Senhor dá ajuda, o Senhor dá auxílio, o Senhor dá tudo, mas precisa ser arrancado. Sabe por quê? Porque quando passarmos dessa fase, irmãos, e tem gente que está preso na primeira, ainda nem chegou na primeira ainda, o Senhor, Ele vai fazer outra coisa nova. E no momento versículo 9, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, o Senhor, Ele vai começar a edificar algo novo sobre a tua vida. O Senhor, Ele vai começar a fazer algo novo sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai começar a te entregar sementes, e você vai começar a plantar. Sabe por quê? Porque alguém já plantou uma semente na tua vida. Você está recebendo nessa noite uma semente na tua vida, que se você abrir o seu coração, essa terra que está fértil, irmãos, na tua vida, parábola do semeador, porque ele busca em nossas vidas encontrar uma terra fértil, mas muitos vão estar com o coração cheio de pedras, e essa palavra não vai entrar. Muitos, essa semente
Os corações estão cheios de espinho. Essa semente vai ser sufocada quando crescer. Ela não vai germinar. Muitos deixarão essa palavra para lá, irmão. E a palavra de Deus fala que vem os corvos e arranca, o diabo tira. Porque talvez tirou a tua atenção todo o culto e você não recebeu essa semente. Talvez você olhou mais o WhatsApp do que a palavra e você não recebeu essa semente. E sabe o que acontece? O diabo tira essa semente. Só que há corações que é como uma terra boa, que estão aradas, que estão abertas. O Senhor depositou a semente. Ela vai ter crescimento, porque ela vai ser regada, ela vai ser cuidada, e ela vai crescer, e ela vai começar a dar frutos a 60, a 100 por um. Aleluia. Só quem é terra boa aqui, que recebe essa semente, está recebendo essa semente, glorifica ao Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor está plantando em você, e essa semente vai germinar lá na frente, essa semente vai dar fruto lá na frente. O Senhor está edificando um novo tempo, uma nova história. O Senhor está direcionando você a viver um ministério. A viver um propósito. Olha para o irmão que está do seu lado, esse irmão lindo. Se não é, profetiza. Todos aqui são lindos, gente. Pergunta dele. Irmão, você é lindo. Brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida. Olhe para o fundo dos olhos dele, esses olhos verdes, cor de mel, e faz uma pergunta para ele: você está vivendo o seu propósito? Nem precisa responder, porque o Senhor nos chamou para viver esse propósito. O Senhor está edificando isso em nossas vidas. O Senhor, Ele quer te dar crescimento. O Senhor, Ele quer que você se posicione na presença dEle. O teu posicionamento é importante não só para você, irmão, mas na vida de outras pessoas também. Sabe por quê? Porque depois que Ele edificar isso na sua vida, Ele te chamar a viver um propósito, Ele te plantar essa semente começar a crescer, a germinar, muitas pessoas vão comer desse fruto que Deus plantou na tua vida. Sabe, esse testemunho que está sendo gerado em você, que muitas vezes está te trazendo dor, muitas vezes está te trazendo choro, muitas vezes está te trazendo tanta coisa. Sabe, esse testemunho que você está rompendo na presença do Senhor, pode ser a cura de muitas pessoas lá na frente, porque o Senhor, Ele vai te edificar uma cura sobre a sua vida, mas lá na frente, isso vai ser gerado como cura na vida de outras pessoas. Talvez esse destino que Deus Ele está te levando, Ele está levando você a levar o destino para a vida de outras pessoas também. Se você está recebendo isso em nome de Jesus, reage na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus está fazendo na tua vida, Ele vai fazer através de você amanhã, e aquilo que Ele tem preparado para você, irmão, você vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Você vai começar a depositar essa semente na vida de outras pessoas também. Você vai começar a edificar essa palavra na vida de outras pessoas também. Você vai começar a plantar esse entendimento do reino de Deus na vida de outras pessoas também. Tudo aquilo que você recebeu, irmão, foi pela graça e foi de graça, e você vai entregar na vida de outras pessoas também pela graça e de graça. Você vai apresentar essa redenção, esse projeto de Deus para mudança e transformação de vida. E quantas pessoas você vai encontrar e vai apresentar o reino de Deus? Para de viver somente para você mesmo. Você tem uma missão, Deus depositou nas suas mãos. Sabe por quê? Porque depois que Deus Ele completar toda essa obra, Ele já está fazendo na tua vida um novo momento, um novo tempo. Sabe para quê? Porque todo vaso que é edificado, ele carrega algo, sim ou não? O vaso foi feito, secou, bonitinho, Deus fez outro, quebrou, Deus fez outro, quebrou, Deus fez outro, quebrou pela quinta vez, pelo amor de Deus. Aí ele
fez o vaso bonitinho, modulado, com as mãos dele. Só que todo vaso carrega algo, irmão. Se você não estiver carregando a presença, se você não estiver carregando o óleo da unção sobre a sua vida, se você não estiver carregando o Espírito Santo, você vai estar carregando outra coisa. E se você estiver carregando outra coisa, vai ser quebrado de novo. Deus, Ele quer um vaso limpo. Muitas vezes parece até que a gente não está sendo de barro, está sendo de vidro, forjado no fogo, modelado na espada. E o Senhor está falando: eu estou fazendo, eu estou realizando. Para de querer ser quebrado por Deus e começa a obedecer somente para ser edificado na presença dEle, para carregar a presença do Senhor, para carregar aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem algo novo para nossas vidas, mas preste atenção nisso. A palavra de Deus fala que havia uma mulher chamada Maria, e ela pegou ali um vaso de alabastro. Era um perfume caro na época, um óleo, uma essência cara, e ela estava guardando aquilo para algo especial. E a palavra de Deus fala que ela chegou na casa de Jesus, estava lá, e ela quebrou aos pés de Jesus. O discípulo de Jesus, Judas, achou aquilo um absurdo, aquilo era muito caro para ser derramado aos pés de Jesus. Aquilo era muito valioso para ser quebrado aos pés de Jesus. Algo tão caro, algo tão valioso. Não é verdade? Sim ou não? Só que as pessoas não sabiam a necessidade daquela mulher. Que as pessoas não sabiam, aqueles que estavam no recinto, era a necessidade de Maria estar entregando o melhor para Jesus. Sabe o que aquela mulher estava entendendo? Ele pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a minha história. O meu vaso pode estar todo rachado, eu vou pegar aquilo que eu tenho de mais valioso e entregar aos pés dEle, ungir os pés dEle, pegar o meu cabelo, limpar os pés dEle, porque eu não sou merecedora, mas Ele é merecedor de todas as coisas. Aquela mulher estava entregando tudo que ela tinha de valor aos pés de Jesus, com um pedido de socorro, falando: Senhor, eu posso derramar o meu vaso, quebrar os meus vasos aos teus pés, mas eu quero ser cheio daquilo que o Senhor está carregando. Eu não consigo mais, eu não quero mais ser vazia, eu não quero mais viver a mesma vida, eu não quero mais viver a mesma história, eu não quero mais ser apontada como algo que deu errado, mas ser apontado como algo que deu certo, ser direcionado e falando. Ela quebrou o vaso aos pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus, ela entregou algo valioso na presença de Jesus. As pessoas não entenderam o ato daquela mulher, mas Jesus entendeu. Eu tenho certeza que aquela obra começou ali, para escrever o nome daquela mulher na história, para mostrar que ela não olhava para as coisas materiais, mas olhava para aquilo que Deus tinha preparado para a vida dela. Talvez você está como essa mulher hoje, tem tanta coisa valiosa na mão, mas lá dentro está faltando algo importante. Lá dentro está faltando viver um propósito genuíno na presença de Deus. Lá dentro está faltando uma entrega. Talvez lá dentro está faltando ser arrancado algo que você não consegue. Talvez você tenha buscado de todas as formas, irmão, vencer seus medos, vencer as suas dores, vencer a sua depressão, vencer a sua ansiedade, vencer as suas síndromes, vencer as suas vontades, vencer
vencer a sua zona de conforto? Sabe o que de mais valioso você pode entregar na presença de Deus, aos pés de Jesus? A sua vida, o seu tempo. O tempo que nós temos é algo que nós temos mais valioso. O tempo não volta atrás, o tempo você não recupera. Mas talvez você tenha gastado tempo com tantas coisas que não é aquilo que Deus tem preparado como propósito para a tua vida. Talvez você tenha olhado profundamente para a sua dor e não tenha olhado para a cura que está disponível para você. Ah, pastor, eu não consigo vencer. Eu te entendo, mas eu continuo entregando todos os dias, porque eu sei quem pode vencer. Eu sei quem pode mudar a história. Eu sei quem pode fazer algo por mim. Quero te convidar a adorar. E se você está disposto a viver o propósito que Deus entregou nas tuas mãos, eu quero orar por você aqui na frente. Se você está disposto a viver o seu chamado, a viver algo novo na sua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se disponha para o Senhor. Entrega na presença de Deus, se posicione naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se Ele quer fazer algo novo em você e através de você, Ele quer trazer cura, libertação.
presença vale mais. Sim, Senhor. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença, declare pra Ele. Tua presença vale mais, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu